aí a perfeição absoluta. Mas como é que nós, espíritas, podemos justificar essa nossa crença? Poderíamos apresentar apenas o livro dos Espíritos e convenceríamos as pessoas pelos seus argumentos? A gente sabe que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Nós entendemos que não basta apenas o conhecimento, mas a vivência que vai realmente transformar nossos valores, vai realmente nos transformar. O Espiritismo ganhou uma força muito grande no Brasil, graças à figura ímpar de Chico Xavier, mas não pelo que ele escreveu apenas, né? Não só pela sua psicografia ou pelo fenômeno mediúnico que ele produziu, mas pelo seu exemplo vivo, de trazer para nós uma luz no comportamento em relação aos outros. Para a gente poder exemplificar aquilo que a gente tem tratado aqui, gostaríamos de apresentar para vocês, tirado aí do livro Homem que Sabia Demais. Eles falam que aquele homem era um homem singular, cuja aparência era extremamente simples. Uma dessas pessoas assim que não chama muito a atenção pela sua forma física, né? Pela roupa. Quem está muito preocupado com a roupa, aquele sujeito é passar uma ideia de pobre coitado. E nós que julgamos erroneamente pela aparência, perderíamos ali um grande ser que estaria diante de nós. Esse homem que foi julgado muitas vezes pela sua aparência, ele era um ser que era muito discreto, muito simples, mas é um desses espíritos que de tempo em tempo desembocam aqui na Terra para fazer grandes revoluções e dar, acima de tudo, o seu exemplo. Para falar dele, nós temos que evocar o ano de 1929, quando o então governador Getúlio Vargas ele resolve fazer uma reforma e aprimoramento do ensino básico lá no Sul. E, para isso, ele acreditava ser necessário fazer uma triagem de professores do curso primário. Ele instituiu, então, uma banca examinadora que, no lugar dali da biblioteca pública, ele iria, então, essa banca iria questionar e indagar os candidatos a professores. Então, o nosso personagem ficou sabendo. E ele tinha interesse em regularizar a sua situação, visto que ele já estava vinculado a uma escola nos confins da região sul. Ele, que era autodidata, né, era um sujeito que conhecia um pouquinho de cada coisa, se preparou com sua roupa simples e foi então até a banca, que foi presidida por Maurício Cardoso e outros membros que era considerado a nata intelectual da época. Quando aquele homem foi chamado, né, pela ordem lá do seu nome e tal, ele se senta diante daquela banca e o primeiro a interrogá-lo foi o Dr. Francisco Rodolfo Singh, que era um grande matemático. E aí, ao fazer as perguntas básicas, e aquele senhor ali com mais ou menos seus 45 anos começou a dar as respostas, ele foi, então, aprofundando. E quanto mais ele aprofundava, mais o interrogador ali, né, o interlocutor, ele se sentia fascinado pelas respostas do professor. Eram questões que começaram a ganhar tão profundidade que eles falaram de assuntos complexos, tipo assim, a origem dos algoritmos, desculpa. Ele demonstrava, então, uma inteligência singular, o que fez com que o seu examinador desse ali por encerrado, viu que não tinha muito o que perguntar para ele. Então veio o professor de português, tratou de fonética, de morfologia, de sintaxe, e foi falando sobre a origem das palavras, ortografia, acentuação, e as respostas ali seguras, sem hesitação. E as professoras que riram daquele homem simples, né, começaram a ver que ele era uma pessoa realmente singular. Quando o professor de português pediu para ele analisar a palavra sobrevivência. E aí ele fez com uma incrível competência do ponto de vista semântico, etimológico, como da morfologia. E falou tanto quando ele falou assim, o senhor vai querer que eu discorra mais um pouco dessa palavra tão sugestiva? E aí o professor de português o passou com louvor, não tinha mais o que questionar daquele homem. Só que chegou o grande momento. Eles esperavam o doutor Moacir Cardoso, que era o responsável pela banca, em questionar aquele homem. E
aquele professor já havia conquistado a simpatia de todos. E aí o doutor Maurício disse para ele, pelo que eu percebi, o senhor se interessa pela etimologia das palavras. E ele, então, sim, excelência, esse é um estudo que me dá muito prazer. Além do latim, disse o doutor Maurício, o grego e o árabe, que são as raízes do nosso idioma, o senhor tem interesse por outras línguas? Sim, excelência, de modo especial pelas línguas mortas. E o doutor então diz, mas logo pelas línguas mortas, ou não prefere as línguas vivas? Ele falou, olha, pelo que eu entendo, né, salvo erro da minha parte, as línguas vivas nada mais são do que as herdeiras das línguas mortas. Bom, disse o doutor Maurício, embora imperfeitamente eu dedico também ao estudo de alguns idiomas, porém vivos, o senhor se importaria que dialogássemos em francês, que é considerado o idioma universal? Imagina, o francês à época era o idioma universal. Estou às inteiras ordens de Vossa Excelência, disse o professor. Então, o doutor Maurício, que falava 12 idiomas e era um intelectual de alta envergadura mesmo, ele começou a conversar com ele em francês. Só que a conversa desenvolveu de tal forma que eles passaram pelos 12 idiomas que o doutor Maurício conhecia. E o mais interessante é que o professor, ao ouvir a pronúncia do doutor Maurício, conseguia identificar de onde era aquele dialeto. A pronúncia era de determinada região. Ele conseguia falar de qual região a fala do doutor Maurício era realizada, como era realizada. Então, o doutor Maurício ficou muito surpreso, porque ele nunca tinha visto alguém que pudesse demonstrar, né, além de toda a sua simplicidade, um conhecimento tão vasto, tão grande sobre idiomas. E aí ele perguntou assim, eu gostaria de saber quantos idiomas o senhor fala? Ele falou, olha, eu entendo e escrevo atualmente 52 línguas. Entretanto, eu devo deixar bem claro que eu estou lutando para me aperfeiçoar na pronúncia das línguas faladas pelos maias, astecas e ameríndios. Imaginem vocês. Eu estou com uma dificuldade grande de aprender inglês e mal o português. E o sujeito falava 52 línguas, ainda estava tentando mais. E aí o doutor Maurício, o senhor por acaso fala japonês? Eu falo. E ele falou assim, bom, eu tenho um amigo aqui que é o professor, o doutor Namoto, e o senhor gostaria de conversar com ele, porque ele é japonês de nascimento, e eu acho que ele ia ficar fascinado conversando com alguém no idioma pátrio. Então chamaram o doutor Namoto, e ele, na conversa que foi desenvolvendo, ficou impressionado, porque esse professor conseguiu falar que o sotaque dele não era de Tóquio, mas de Yokohama. E o japonês, é lógico que ficou encantado em saber que ele conseguiu identificar a forma de se falar de Yokohama. E ele, então, foi aprovado com louvor. Dr. Maurício fez algo que não estava ali no costume daquela banca. Ele tocou a sineta e chamou a atenção de todo mundo. Ele pediu para que as pessoas ficarem de pé. E aí ele, então, num misto de respeito e de humildade, ele foi até ao professor, que ali, humilde na sua posição, ouviu daquele doutor, um dos maiores intelectuais da época. Falou, mestre, vim de ocupar o lugar que indevidamente eu estava ocupando. Ele vos pertence. Bom, quando eu li isso na biografia do nosso personagem, da nossa personagem principal, eu fiquei imaginando ele indo e sentando lá no lugar do professor. É engraçado como o ego fala alto, quantas vezes a gente espera o louvor do mundo e, naturalmente, isso passou na minha cabeça que ele aceitaria, enquanto as pessoas batiam palma e tal. Porém, o nosso professor ficou tão encabulado, baixou a cabeça, se sentindo constrangido naquela situação. Imagine vocês. E ele, então, disse, doutor, por caridade, se a prova foi concluída, eu queria pedir ao senhor que me libere para eu voltar para minha casa, em São Feliciano. Imagine vocês. Aí o doutor, então, ficou sabendo que ele não era de Porto Alegre e o liberou. Mas a repercussão foi tão grande que chegou ao conhecimento do governador Getúlio Vargas. Aquele feito daquele homem. E então o governador mandou chamá-lo no gabinete lá. E quando ele chega, ele diz o seguinte ao professor. Senhor Lores, o senhor Lores, Valdomiro Lores, o nosso personagem,
É com muito prazer que eu tenho em minha presença. Os ecos do seu notável feito ontem chegaram até mim. Assim, decidi convidá-lo para ser secretário do Interior e Justiça, no Departamento de Relações Consulares, pois trabalhando como tradutor, prestará relevante serviço a esse setor e a mim próprio. Então, aceito. É lógico que eu acreditei que o Sr. Lawrence aceitaria a oportunidade de interferir na educação de muita gente, né? Novamente o ego falando. Mas aí ele disse o seguinte: senhor governador, eu estou muito sensibilizado e agradeço ao máximo Vossa Excelência tão honroso convite. Entretanto, se a vossa extrema bondade permite, eu imploro que me deixe voltar para minha escola. O senhor nem pode imaginar o quanto eu me sinto feliz em poder ir diariamente para minha escola, levando junto comigo um elevado número de meninos. O governador consentiu. O que me chama a atenção nessa fala dele é quanto esses espíritos amadurecidos não estão em busca dos louros do mundo. E aí ele estava muito consciente da sua tarefa, muito consciente. E quando a gente percebe a história do Francisco Valdomiro Lawrence, a gente vê que foi uma vida de lutas. Ele, que nasceu em Zbilav, que era uma vila da Tchecoslováquia, né? Atualmente, na época pertencia à Áustria, à Boêmia, né? Ele nasceu em 24 de dezembro de 1872, num berço muito pobre, com muitas dificuldades para estudar. Sua vida era simples, o seu pai era moleiro, era funcionário, não era nem dono, né? E dizem os seus biógrafos que aos 4 anos ele pega um jornal e começa a ler para o seu pai e para sua mãe. Imagina se não dava para encantar com uma criança dessa. Aos 17 anos, ele já conhecia todas as línguas eslavas, ele conhecia o latim, o hebraico e o grego, e também ele tinha se tornado esperantista, com 17 anos de idade, sendo amigo do criador do Esperanto. Trocavam impressões e tal. E por causa de perseguições políticas, ele veio parar no Brasil e foi morar, então, em Dom Feliciano. Como poliglota, ele comunicava em mais de 100 línguas. Imagina, 100 idiomas, várias línguas mortas. Ele traduziu do sânscrito, do hebraico, do grego, do inglês, do francês, do italiano, do chinês, do japonês, do árabe. Estudou aramaico, o Volupac, Tupi-Guarani. Ele fez até um dicionário, sem nunca ter contato com os índios, os maias e outros. Ele traduziu o capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João em 70 idiomas. Vejam bem como esse sujeito começa a fazer a diferença. Como escritor, publicou 73 livros em mais de 36 em 40 línguas. Como professor, ele tinha um olhar diferente para as crianças. Dizem que num domingo que ele estava, então, ali observando as crianças brincarem, ele morava num lugar muito afastado, e ele pensava como seria bom se essas crianças tivessem um lugar para estudar. Não havia escola perto. Ele, então, consegue um celeiro que ficava uma certa distância da sua casa, e ele, junto com a comunidade, constrói a escola para educar crianças, jovens e até adultos. Foi astrônomo, astrólogo, filósofo, jornalista, médico homeopata. Como médico, psicografou, foi de cura, foi vidente. E vocês que estavam achando estranho eu querer aí um time de futebol, ele foi pai de 13 filhos consanguíneos e teve mais 8 adotivos. Dá para ter a noção disso? Essa quantidade. Bom, quando ele veio para o Brasil, ele foi convidado a trabalhar na Secretaria do Interior, no Serviço de Imigração, e seria ali, então, o encarregado do serviço de despesa. Como ele tinha tempo livre e o salário era pouco, ele foi, então, à casa do industrial Otto Schoenewald. E ali ele pede para ser admitido. E é interessante essa história, porque a filha do seu Otto, que era uma pessoa ali, o seu Otto era uma pessoa muito importante, um industrial muito importante à época, ele dá fala para ela, a ordem para ela é o seguinte: olha, minha filha, muitas pessoas estão vindo aqui pedir serviço, eu não tenho mais vaga para ninguém, então você fica aqui na porta. Se alguém me chamar pedindo emprego, você diz que não tem mais vaga.
E, por incrível que pareça, o seu Loris, ainda o jovem Loris, bate à porta. E quando a menina dá informação para ele, ele fala: olha, garota, fala para o seu pai que eu preciso trabalhar. Eu preciso que ele me empregue, eu quero trabalhar para ele. E a menina, magnetizada pela energia dele, vai então chamar o pai. E o pai: mas minha filha, eu não te falei para dispensar? E ela: eu quero ver só dispensar esse moço. E quando chegou, a argumentação do seu Loris foi fantástica com ele, falando que precisava muito de emprego. Mas a minha filha já não te disse, nós não temos aqui trabalho, não temos emprego. Ele falou assim: olha, mas eu estou vendo que eu preciso muito trabalhar, eu estou vendo aqui ó, que está cheio de mato nessa propriedade do senhor, como eu quero trabalhar, o senhor me permite aqui arrancar esses matos, limpar isso aqui. E ele, que era cheio de funcionários, viu que os próprios funcionários não estavam fazendo serviço. E ele, então, contrata o seu Loris. Numa do serviço dele, que era levar, ele que fazia, mandava material para várias partes do mundo, ele mandou uma encomenda para o seu Loris, com um endereço escrito, muito mal escrito. O seu Loris tinha uma letra muito bonita. O seu Loris, então, escreveu ali o endereço do remetente na língua de origem que o objeto iria. Quando a menina viu e mostrou para o pai, ficaram fascinados e descobriram o talento dele. E ele, então, se tornou o tradutor daquela família. Mas o seu Otton tinha por hábito reunir os seus empregados para discutirem questões do crescimento comercial, das relações, do crescimento dos países, e dava oportunidade aos seus funcionários falarem. Então, o seu Loris começa a dar uma aula sobre as energias que mantêm o universo, mostrando que há um poder, principalmente voltado para a agricultura, que uma energia, se ela bem conhecida, poderia ajudar no desenvolvimento das plantas. E a filha do seu Otton, que participava, falou assim: você tem como provar isso, mostrar isso na prática? E ele então falou: traga-me um punhado de milho, como se estivesse carregando um altar, sem tocá-los e tal. E a menina então trouxe e colocou na mão dele. E ele então pediu a todos que concentrassem, para que evocasse o Senhor da vida e todas as energias germinativas para poder atuarem sobre aquela semente de milho. E durante 1 hora, todos concentrados, ele com a semente na mão, às vezes soprando, ficou olhando para os presentes. E aí, quando de repente ele abre a mão 1 hora depois e nada tinha acontecido, olhou para todos e falou: por favor, você, saia. O que parece que aquele rapaz, a pessoa que pediu para sair, devia estar atrapalhando. Voltaram à concentração e magnetizaram novamente as sementes. Depois de um tempo, ele abre a mão e as sementes haviam germinado. Vocês já viram um fenômeno desse? É para espantar, é para causar realmente espanto em nós ou não é? E a garota diz que pegou aquelas sementes e plantou, e cuidou delas, e regou, que elas cresceram mais rápido que as outras sementes, elas deram mais espigas, maiores e mais saborosas. Ela escreve isso num texto em alemão na posteridade. Quando nós pensamos sobre essa capacidade dele, mostramos que, além de conhecer tantos idiomas, essa facilidade, que a gente poderia indagar: por que ele conseguia, com tanta facilidade, aprender tantas línguas, até línguas mortas, e outros têm dificuldade com o próprio idioma? Onde existe justiça, se não pensarmos na imortalidade da alma e na própria reencarnação nela inserida, se esses indivíduos, como o seu Loris, trazem habilidades e competências muito maiores do que as pessoas comuns. Esse indivíduo que mostra realmente uma genialidade é alguém que nos chama a atenção por tudo o que ele fez. Mas o que seria para nós a imortalidade da alma? No dicionário Roais diz o seguinte, que a crença ou a concepção segundo o qual, após a morte, a alma continuaria a existir indefinidamente. Uma concepção amplamente difundida na filosofia antiga e medieval e submetida na modernidade a um descrédito crescente que se caracteriza por apresentar razões e explicações para a sobrevivência da alma humana após a morte. Meus amigos, quando nós começamos a nos debruçar sobre essas questões, nós temos que lançar o nosso pensamento em todas as direções.
para um país cristão. Poderíamos usar referências, sim, como Jesus, que traz para a gente, dentro de vários relatos bíblicos, a prova da imortalidade da alma. Mas quando nós identificamos Jesus lá no Monte Tabor, junto com Pedro e os irmãos Tiago e João, quando ele transfigura diante dos seus amados discípulos e aparece então Moisés e Elias, quem seriam então esses seres? Se não houvesse ali a imortalidade da alma. Somos nós que acreditamos que isso não é apenas uma história da carochinha, mas algo possível, algo realmente real. Quando nós entendemos esses valores, nós então, acreditando em Jesus, transpomos o pensamento do Cristo e utilizamos a chave da doutrina espírita, que tem nos seus fundamentos, né, várias provas da imortalidade, mas tem como seus fundamentos a imortalidade da alma. Se a gente fala, tem Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, mas a imortalidade da alma é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é um dos seus pilares. Quando nós buscamos provas da imortalidade da alma, poderíamos pegar de pessoas fora da doutrina e dentro da doutrina. Quando nós pegamos o livro Fatos Espíritas, do William Crookes, o que nós encontramos? A experiência desse cientista, ele era cientista, ele fez parte da sociedade de ciência acadêmica lá inglesa, e ele, então, começa a pesquisar a médium Florence Cook, e ali tem a manifestação de um espírito. Imagine vocês, um espírito materializado na sua frente, em que ele usa métodos científicos para provar que aquilo não era fraude. A médium, então, amarrada, muitas vezes, em algumas vezes, numa cadeira, vestindo roupa preta, entrava em transe e o espírito se materializava de branco. Ele tinha condições de cortar a roupa desse espírito e levar ao microscópio, pedia ao espírito que soprasse num cano que conduzia gás carbônico até um líquido que agia sobre o gás carbônico saindo dos pulmões, aferia a pressão do espírito. Então, quando ele, enquanto cientista, diz que isso era real, né, ele foi motivo de deboche, nós percebemos que existem muitas pessoas sérias que estudaram sobre a imortalidade. No Brasil, encontramos o médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, e de várias das suas manifestações mediúnicas, vamos encontrar aí a própria materialização. Existem fotos de livros mostrando algumas materializações que o Peixotinho produziu. Temos também um trabalho da média Otílio, no qual o Chico participou, e ali temos até foto do espírito com a mão no ombro do Chico, ali mostrando a seriedade do fenômeno da imortalidade. Mas se isso não é suficiente, né? Está falando do meio espírita só. Nós podemos pegar também a grafoscopia, que é o estudo das letras, né, da forma de escrever, e ver que o material do Chico estudado em uma grande porcentagem de psicografias em que havia 100% de identificação da letra do dito morto com a assinatura nas cartas psicografadas pelo Chico. Podemos, então, buscar fora do meio espírita, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Hayes, que é fantástico, ele que era ateu e trabalhando com a sua paciente através da terapia de vidas passadas, não digo, através da hipnose, voltando até o ventre para diagnosticar ali, identificar os traumas e combatê-los, ele identifica uma paciente que não conseguia resolver os traumas indo até o ventre. E ele avança e consegue descobrir, através da pesquisa, várias vidas que aquela mulher teve e desenvolveu várias fobias. Foi através dessa mesma paciente em que o pai, já desencarnado, se manifesta e dá uma verdadeira aula sobre imortalidade. Aqueles que gostam do fenômeno poderão ler lá no Céu e Inferno, do Emanuel Swedenborg, as suas experiências a respeito do além. No Brasil, nós temos aí o livro do Guimarães Hernani Andrade,
reencarnação no Brasil. Temos do Espírito 20 casos sugestivos de reencarnação. Perceba assim, não nos falta um material para provar a imortalidade da alma. E eu gosto muito de citar a doutora Elizabeth Kübler-Ross. Eu carinhosamente lhe chamo mãe da morte, porque ela é a criadora da tanatologia, o estudo da morte. Ela que acompanhou vários casos de pacientes em fase terminal e ali desenvolveu um livro chamado A Morte e o Morrer. Ela que cria as etapas da morte ou da perda, né? Quando um paciente recebe a notícia que vai morrer, ela fala das várias fases que o indivíduo passa. Ela, então, traz toda a sua experiência lidando com pacientes que tiveram experiências de quase morte, dizendo que o que ouvia deles, esses que se lembravam após esse fenômeno, diziam que, ao chegar do lado de lá, isso é muito importante, todos eles diziam ouvir uma voz: quanto amor você distribuiu na Terra. Eu acho que isso serve para embasar o nosso pensamento e dizer que a reencarnação e a imortalidade da alma são fatos que são incontestáveis, que ao longo da história nós conseguimos identificar. Quando nós pensamos na família do Sr. Lawrence, nós vamos encontrar o caso de 2 filhos dele que desencarnaram e contaram as suas experiências de lembranças passadas. Quando eles, então, tinham um vínculo com a Sinhá, que era uma moça vinculada à família deles, a senhorita Maria Januário de Oliveira. E ela, então, ao ter contato com a esposa do Sr. Lawrence, diz assim a ela, certa vez, ela era madrinha, né? O Sr. Lawrence e ela eram padrinhos dessa moça, da Maria Januário, da Sinhazinha, da Sinhá, como eles a chamavam, falava: Dindinha, eu vou morrer, mas prepare para receber como filha daqui 10 meses após a minha partida. E é lógico que a mulher ficou assustada. Como é que você sabe disso? E ela então disse: eu estou recebendo a visita de vários amigos desencarnados e eles me falaram que eu estou vinculado à sua família e que eu vou nascer e viver com vocês. É lógico que aquilo causou espanto, mas a mulher realmente desencarnou assim e 10 meses depois ela volta e é chamada Martha Lawrence. E detalhe, ela havia dito que durante um período ela lembraria da última reencarnação. E são fatos maravilhosos quando ela começa a narrar as suas experiências da vida como Sinhá. Imagina uma criança de 3, 4 anos, falava: quando eu era Sinhá, e começava a contar. Contava o que tinha feito, o que tinha falado. Certa vez, a família Lawrence recebeu a visita de um sujeito que foi namorado dela. E ela falou assim: ele foi meu namorado quando eu era Sinhá. E aí o sujeito ficou assim, espantado, né, e envergonhado, e realmente revelou que tinha namorado a Sinhá. E muitos os casos em que ela traz lembranças da sua última existência. Certa vez, ela que estava com a sua irmã, voltando do riacho, ela pediu para a irmã levá-la no colo. Ela falou: negativo, não vou levar a senhora, não. Mas quando eu, na outra vida, era assim, eu te pegava, você me pedia, eu te carregava no colo. E naquela minha vida, eu morava num lugar que tinha isso, que tinha aquilo, e narrava todos os fenômenos. Impressionante como a família do Sr. Lawrence foi marcada por essas experiências. Ele que teve uma filha também, que morreu muito cedo, a Emília, que tentou suicídio várias vezes. E ela chegou a relatar para os seus irmãos que ela gostaria, se houvesse outra vida, de voltar como homem. Olha que interessante, porque ela iria voltar como homem, mas não ia se casar. E ia viajar por todo o Brasil, porque ela amava viajar. Dentro das suas tentativas, infelizmente, ela conseguiu desencarnar. A sua mãe, posterior à sua desencarnação, participou de uma reunião mediúnica e então o espírito se manifesta dizendo que era sua filha, que estava muito arrependida do que tinha feito e que gostaria muito de voltar. E isso aconteceu. Tanto voltou que começou
a trazer as experiências do passado. E esse caso dela, da Emília, que depois reencarna como Paulo Lores, está no livro do Ian Stevens, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, nós podemos falar algumas coisas em comum. Peço licença aqui para ler, só para vocês verem a identificação que havia entre eles. A primeira declaração de Emília foi: quando eu morrer, eu vou reencarnar como homem. Quer dizer, o pai não sabia, mas os irmãos sabiam disso. E a Emília, quando estava como mulher, assim, quando ela voltou como homem, e voltou Paulo, ela gostava de pôr as roupas de mulher. Era um interesse comum que tinha, tanto o Emílio como o Paulo, sobre viagem. Por isso que a Emília queria ser homem. A capacidade extraordinária de Emília e Paulo, o mesmo espírito, para costura. E é interessante que Paulo nunca aprendeu a costurar, nunca teve aula, e ele costurava muito bem e conseguiu narrar e falar como era a casa da costureira que havia ensinado para Emília, sem nunca ter estado lá. Emília tentou aprender a tocar violino e não conseguiu. Paulo, a mesma coisa. Tanto Paulo como Emília tinha preferência pela Loura Moreira, que era a irmã. Então, chegou até o Paulo a desejar deixar a casa do seu pai e viver com a sua irmã, que tinha ficado viúva. Paulo e Emília tinham pouco apreço pela culinária. Paulo, enquanto pequeno, gostava de brincar de bonecas. E ele tinha realmente dificuldade com as roupas masculinas, demorou um tempo para ele se adequar ao perfil masculino. E tinha uma aversão, Paulo tinha uma aversão a leite, o que sugere aí, de acordo com a pesquisa, que foi devido a essa intolerância, porque quando ela tentou se matar com arsênico, eles deram muito, muito leite e causava assim, um certo asco naquela figura. Então, meus irmãos, quando nós pensamos sobre esses casos, e são muitos, nós poderíamos, então, questionar realmente como a imortalidade e o estudo desses casos podem nos convencer. A partir do momento em que aceitamos a imortalidade da alma, que aceitamos a reencarnação como forma, mecanismo de crescimento, nós começamos a olhar as oportunidades que a vida nos dá. Por isso, nós abandonamos o medo, nós perdemos esse sentimento de caos. Por quê? Porque acreditamos que na paternidade divina, em tudo há sabedoria e perfeição. Por mais que vejamos o caos fora, o caos verdadeiramente está dentro de nós. Porque Deus não erra o endereço e não cai uma folha de uma ave sem que Deus o queira. Quando pensamos na imortalidade da alma, começamos a refletir sobre a nossa própria existência. Deus nos colocou no melhor lugar, na melhor família, no melhor emprego, nas melhores condições para que desenvolvêssemos as habilidades que ainda estão latentes. Via de regra, sofremos por dois motivos. Ou a causa está nessa vida, ou a causa está no passado. A maturidade espiritual vai fazer com que cada um de nós desenvolva o potencial da alma para se tornar melhor. Revoltar-se não é aprender a lição. Aprender a lição é entender o que cada situação tem a nos ensinar. Como Deus não erra o endereço, o parente difícil, a doença inesperada, o revés financeiro, seja o que for que chegar até nós, tem o sentido de fazer com que cada um de nós possa aprender a lição certa. Por isso, eu sou muito grato ao que o Espiritismo me trouxe. Me trouxe não apenas o sentido da vida, ele me trouxe uma esperança. Esperança em dias melhores, o entendimento que tudo passa e que não dá para fugir dos nossos compromissos espirituais. Podemos adiar, mas existem situações em que nós deveremos passar, de forma que possamos crescer. E ao estudar a imortalidade da alma, a gente para de conduzir ao outro a responsabilidade sobre as nossas vidas. Cada um de nós responderá por aquilo que fez, por aquilo que deixou de fazer. Então é possível que nós, usando da inteligência, aproveitemos o tesouro das horas. Como não dá para fugir da morte, como dizia Jesus, que o Senhor virá como aquele ladrão,
nunca a gente sabe que hora o ladrão chegará. A gente tem que estar preparado. Então, que possamos ser servos fiéis, que cumprem o seu papel. Quando evocamos a figura de Francisco Valdomiro Lorens, a gente lembra que aquele homem simples, com tanto potencial, desenvolveu a sua capacidade de amar. Recebendo na sua casa filhos consanguíneos, filhos do coração e qualquer pessoa que estivesse em necessidade. Foram inúmeras as vezes em que ele abandona o lar para poder socorrer aqueles que estavam sofrendo. No meio de uma região muito inóspita, uma região afastada, do Brasil ainda muito primitivo, se assim podemos dizer, ele consegue estabelecer laços com a espiritualidade para servir aonde Deus o plantou. Então, para a nossa reflexão da noite, se a morte é inevitável, nós estamos nos preparando adequadamente? Como nos ensina o mestre Kardec, nós vamos fazer uma grande viagem. E se todos nós vamos fazer essa viagem, a pergunta é, nós estamos preparando a nossa mala? Estamos aqui organizando a nossa vida para viajar para o nosso país de origem? E é preciso saber qual é o clima desse país. O que eu vou levar na mala? Se é roupa quente, se é roupa fria? Qual é o idioma falado? Qual a moeda corrente? É assim, o país que é essa aduana de cinzas, a morte irá nos apresentar a verdadeira vida, a vida espiritual. Para encerrar essa parte, abrir o nosso bate-papo, para que vocês também possam falar, que eu não fale sozinho, eu vou me lembrar, vou recordar uma história de Somerset Maugham, que é um escritor inglês, que ele chama de Encontro em Samara. Diz que um mercador em Bagdá pediu ao seu servo para ir ao mercado para comprar as provisões. E, de repente, o servo volta pálido, trêmulo, e disse, mestre, eu estava agora mesmo no mercado, quando eu fui empurrado por uma mulher na multidão. Quando eu me virei, eu vi que era a morte. Ela que me havia empurrado e me fez um gesto ameaçador. Então, mestre, eu queria te pedir para que o senhor me emprestasse o seu cavalo mais veloz e eu pudesse fugir para Samarra. Lá eu tenho certeza que a morte não irá me encontrar. E então o homem, o mercador, emprestou ali ao seu servo, o seu cavalo, e ele saiu a galopar. O mercador, então, resolveu ir até ao mercado quando ele viu a Dona Morte e foi falar com ela. Por que a senhora fez ameaça para o meu servo quando o viu essa manhã? E ela falou, mas não foi um gesto de ameaça, foi de estranheza. Eu fiquei surpresa. Você imagina, porque eu encontrei ele aqui em Bagdá, mas hoje à noite eu tenho um encontro marcado com ele em Samarra. Então, meus amigos, minhas amigas, dentro dessa reflexão, na inevitabilidade da morte, na crença da imortalidade da alma, que possamos nós nos conscientizar de desenvolver o nosso papel muito bem, distribuindo sorrisos, diminuindo as agruras, entendendo que muitas vezes os sofrimentos somos nós, os provocadores, porque somos arquitetos do nosso próprio destino. Não sei se eu falei demais, não sei se eu falei mal, está aberto aí para as considerações. Tudo bem. A gente tem aqui, Nelson, já duas questões. Deixa eu só localizar aqui. Vamos começar com essa aqui. Creio que a maior dificuldade do ser humano não seja crer na imortalidade da alma, mas na necessidade de agir em acordo com os ensinamentos trazidos por tantos mestres. Seria isso? Na verdade, a gente tem aprendido que a crença, ela faz pouca diferença. Crer ou não crer nos espíritos, ou em todos esses ensinamentos, faz pouca diferença. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, há uma passagem muito interessante, quando os mensageiros estão passando por uma região de sofrimento, e aparece uma senhora gritando, irmãos da luz, mensageiros do bem, por favor, me ajudem. Eu fui espírita na Terra, estava no umbral. Eu conheci Dr. Bezerra de Menezes, estava no umbral, não adiantou nada.
Então, eu sempre faço essas reflexões que enquanto a gente não trazer para a intimidade, para a prática, a teoria só, ela não é capaz de nos libertar, sim, só teorizar. Porque quantas pessoas intelectualizadas, né, que têm todo conhecimento, conhecem o livro dos Espíritos de cor, mas a vivência deixa a desejar. Podemos falar por nós mesmos. Sabemos o que fazer, mas muitas vezes o ego fica ofendido, né? Às vezes nós nos valorizamos demais e achamos que não merecemos e sempre vamos justificando as nossas ações. Então, realmente, não viver os ensinamentos seria o pior para nós. Vamos pegar, por exemplo, olha, Jesus não fundou a igreja, né? Não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja nenhuma. Jesus era judeu, né? Ele rompe com o judaísmo falando de leis universais. Mas nós, em nome dele, fizemos uma instituição e a deturpamos. Reformamos essa igreja, através, né, das igrejas reformadas, e adulteramos os valores. Não é uma crítica, é uma análise, mas quanto a gente vê de brigas ainda no movimento espírita, nas casas espíritas? E aí a gente pergunta, nossa, como é difícil a gente se libertar do ego, se libertar dos valores tão mundanos para viver a essência. E a gente briga pela periferia, que é muito mais fácil do que fazer a mudança que nos compete. Essa é a minha percepção. Não sei se respondi. Se não respondi, pergunta de novo. Você foi bem ao encontro de uma página que a gente leu ontem, de Emmanuel, que ele fala que a gente gosta muito de ouvir as consolações. Ele analisava aquela fala de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis angustiados. E aí Emmanuel vai analisando e vai dizendo, porque a gente gosta de ouvir, é tão bom ouvir, consola. Depois a gente gosta de falar, mas que, na verdade, a gente ainda não consegue ir ao encontro de Jesus, que é isso que você acabou de falar, que é a vivência, né? Há Estamos ainda longe disso. uma mensagem Tem mais interessante. uma colocação aqui. Tá, por favor. É da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Assim, se semearmos o bem, este certamente crescerá e multiplicará. O mesmo ocorre com o mal. Lei de causa e efeito. Bom, a gente pode pensar o seguinte, o espiritismo não esposa da lei de karma, né? O karma é quase a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, quando você pensa que se você fez o mal, você vai ter que colher o mal. O espiritismo adota a lei, né, de causa e efeito, mas ele acredita no princípio evangélico que o amor apaga a multidão de pecados. Então, uma pessoa que fez o mal, não necessariamente que ela tenha que colher o mal, que ela pode pagar com o bem. Uma mulher que abortou, então ela vai ter que voltar numa vida estéril, por exemplo. Não. Ela pode adotar uma creche, né? Ela pode adotar crianças, ela pode ressignificar aquele sofrimento. Então, assim, eu percebo dessa forma. Mas a lei é sempre justa, né? A cada um segundo as suas obras. Quando a gente faz essas considerações, você vê, o espiritismo é muito amplo. E aí eu volto lá no início da minha fala. É o nosso entendimento de verdade. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, fulano de tal não representa o espiritismo, representa a si mesmo. E aí um outro expositor escreveu uma página belíssima. Ele falou assim, todo expositor externa a sua opinião sobre o que ele entende da doutrina. Não tem como ser diferente. São visões a respeito de aspectos doutrinários, né? Desde que não estejam desalinhados, né? Não adianta eu pregar o que diz o Espiritismo, falando, mas não existe a reencarnação, né? Mas o meu entendimento sobre a reencarnação pode mudar. O que mais me fascina na doutrina é porque a gente não tem uma regra estabelecida. Vamos pegar, por exemplo, os suicidas. Todos os suicidas adentram o mundo espiritual da mesma forma? Todo suicida vai para o vale dos suicidas? Todo suicida vai ficar preso ao corpo lá até a deteriorização? Então, assim, a gente vai lendo que existem casos muito distintos, porque cada caso é um caso. A justiça divina, ela sabe equilibrar tudo, tudo, tudo.
Então, sempre de acordo com a necessidade do aprendiz ali. Acho que o fascinante é isso, né, Nelson? Esse dinamismo da doutrina, né, que traz para a gente, né? Tem mais uma colocação aqui. Como você vê a pandemia, Nelson? Bom, algumas pessoas trazem o ódio no coração, um momento muito propício para as pessoas liberarem esse ódio, julgar a culpa em A, em B e em C. Como eu disse anteriormente, eu acredito naquilo que Jesus nos ensinou. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Se aconteceu, há sempre uma razão. E como pedagogo, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Há uma finalidade pedagógica, educativa. Então, ouçam aqueles que tiver ouvido de ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver. É preciso a gente aprender. A gente conversava, né, Daísa, no início, falou assim, olha, quantos benefícios dentro de tecnologia essa pandemia trouxe. Então, determinados comportamentos, determinadas condutas poderão ser modificadas. Eu nunca vi tantos grupos buscando estudos de espiritualidade como nesse momento, assim, principalmente pela internet. De alguma forma, mexeu com muitas pessoas. Mas é lógico, e aí a gente pode usar aí da outro ensinamento socrático, né, que não vai ser bom para todo mundo. Quando os discípulos de Sócrates perguntaram para ele assim, se nós prendêssemos os 30 tiranos de Atenas e você os ensinasse filosofia, eles se tornariam filósofos? Olha, pergunta interessante, né? E aí ele diz o seguinte, essa é uma pergunta estranha de fazer, porque minha mãe é parteira. E ela, então, traz à vida, né, as crianças das mulheres que estão grávidas. Eu nunca vi a minha mãe fazer com que uma mulher que não tivesse grávida parisse uma criança. É a mesma coisa com as ideias, né? Filosofia, amizade ao saber, amor ao saber. Só vai parir ideias quem está grávido de ideias, quem estava propenso. Então, a pandemia, ela pode ser bom ou pode ser muito ruim. Depende da ótica. Tem sofrimento? Tem. Mas qual é a razão do sofrimento aqui na Terra? Será que quem está sofrendo injustamente? Se eu acho que é injusto, então Deus errou. Não que eu vou, não, tem que sofrer. Não, nós vamos criar redes de solidariedade, vamos aprender a ajudar, vamos desenvolver as nossas habilidades. Então, a minha percepção sobre a pandemia é essa, é uma oportunidade de crescimento, que está muito vinculado também ao sofrimento. Eu vou atravessar aqui um pouquinho, Nelson, que ainda tem duas questões ali. Mas você foi falando e eu me lembrei dessa situação que está tão atual nesse momento, com muitas pessoas falando. E nós estamos aqui em um grupo, né, com representantes de várias casas espíritas. Então, eu acho que é legal te ouvir sobre o caso do aborto. Garota, que considerações você pode trazer para a gente? Bom, primeiramente, ao falar sobre esse assunto, alguém vai sair desagradado, concorda? Eu vi diversos debates sobre isso na internet. E o que mais me espanta é que a polarização é sempre manifesta com muito ódio, seja para quem é a favor, seja para quem é contra. Isso é muito sério. Eu me mantenho na neutralidade de falar isso no Facebook e tal, porque na maioria das vezes eu vejo as pessoas querendo convencer outras dos seus pontos de vista. Como eu disse no início, nós temos fragmentos da verdade. Não vamos conseguir ler toda a situação com a visão tacanha que a materialidade nos dá. Talvez existam muito mais coisas por trás que a gente não seja capaz de perceber. Bom, Nelson, você apoia o aborto? Como a doutrina espírita nos ensina, apenas quando a vida da mãe está em risco. Esse é meu posicionamento. A menina de 10 anos está em risco? Eu não sou médico, eu não tenho condições de avaliar. O médico pode dizer, essa criança tem condições de gestar, porque já houve outros casos assim, e a criança sobreviver, a mãe e a filha e o filho sobreviver, e a criança pode ir para adoção. O médico, os médicos poderiam dizer isso. Eu não posso, não estudei medicina, eu não examinei a criança, então eu não posso dizer se está com risco ou não.
Mas se fosse em outro caso, que não o da menina, fosse uma mulher, e aí ela fala assim, mas a lembrança, a gravidez é a lembrança do ato do estupro. Mas então eu vou justificar um ato hediondo com outro assassinando? Porque o ser que está reencarnando ali teve permissão de Deus. É um dos pontos. Segundo ponto, ele não tem culpa. E nós poderíamos indagar, porque tanto essa menina, ou quanto outros casos que sofreram violência, houve ali a gravidez, e outras mulheres que estão se relacionando, que estão casadas, amam a ideia da maternidade e não conseguem alcançar. Por que Deus é tão injusto em permitir que ali, num ato de violência, a mulher engravide, em outro em que ela está toda cercada de circunstâncias propícias a uma boa gravidez, a criança não venha à vida? Então, assim, são questões para a gente pensar. O que mais me assusta, de coração, não é o ato, porque no Brasil é muito subnotificado a questão da violência sexual e infantil. Há muita exploração, muita. Eu fui convidado alguns anos atrás para uma região no interior de Minas para fazer um trabalho numa escola. E qual era a queixa dos diretores? Havia muitas meninas grávidas, de tios, de primos, e era assim, ela falou assim, a diretora me falou, parece ser cultural a violência sexual contra as crianças aqui, principalmente as meninas. Então eu fui lá para fazer um trabalho, fiz com toda a escola na época, né, antiga quinta série, ao ensino médio, e eu separei meninos e meninas, eu deixei com que eles falassem e trabalhei com eles. Eu acho que na área da sexualidade a gente precisa de muita orientação, de muita educação, de muita informação, e não desvincular a sexualidade da afetividade. Muitos de nós carregamos traumas nessa área, conflitos. Eu participei de cursos de sexualidade, e isso feito por sexólogos e tal, pessoas que estudam, e o que você mais vê em adultos, pessoas ditas normais, traumas gigantescos sobre a sexualidade. Então, o que mais me espanta é o ódio daqueles que se manifestam a posição A ou B. Sou contra ou sou a favor, pelos N motivos que eles abraçam. Respeito toda opinião, toda. E não teria um parecer justo da minha parte em dizer deve ser feito isso, deve ser feito aquilo, sem conhecer mais profundamente. Respondi, Adaís? Eu não sei. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Porque eu trabalhei em escola e essa questão é uma questão antiga, né? De meninas violentadas pelo padrasto, pelo pai, pelo avô, enfim. É uma questão muito séria no nosso país. E aí, nessa reflexão, teve duas situações. Um amigo meu me lembrou de um filme que eu até quero assistir. Eu acho que é o Quarto de Jack. De Jack. E aí, foi mais ou menos o que eu pensei agora. Na época, a menina, né, presa ali naquele quarto, ele visitava a menina, parece que com 15 anos, me parece que é a idade dela, e a menina acabou ficando grávida. E foi essa criança, fruto da violência, do estupro, que a libertou depois. É interessante, eu não vi o filme ainda, que era TV, e ela orientou e a criança saiu do esconderijo, conseguiu sair, e lá fora denunciou e a menina se libertou daquela situação em que ela vivia. E agora, novamente, essa garota está desde 6 anos, né, na situação. Então, quem poderia ser? Não poderia ser, eu fiquei pensando, né, um espírito para ajudá-la também, porque a coisa vem à tona e aí a discussão na sociedade está sendo grande, não só por conta dela, mas por conta de muitas meninas que estão por aí. E em um momento em que a educação sexual das escolas está impedida de acontecer. Porque a família, segundo essa postura atual, é que deve trabalhar com a educação sexual. Então, vem a baila e as pessoas vão discutir. Aquele médico, por exemplo, ele falou que chegam no hospital 2, 3 casos de meninas nessa mesma faixa de idade, né, vivendo a situação. Então, é uma reflexão, não sei se eu estou certa na minha reflexão,
de ser até um espírito que ajuda nesse momento essa garota e até mesmo outras. Não sei, né? Não, há possibilidade. Quer dizer, na verdade, o que a gente faz? Conjecturas, concorda? A gente faz o que pode ser, o que deve ser e tal. Viver uma situação dessa não é fácil. A violência sexual, ela deixa graves marcas no psiquismo. Essa menina está marcada, né, por essa existência. E a gente sabe que aí há compromissos envolvidos. Dela, talvez, de resgate, do tio de compromisso com as leis. O que nos compete é fazer orações por eles, todos os envolvidos, e não entrar nessa vibração de ódio tomando partido. Muitas pessoas falam em matar o tio, né? As pessoas queriam linchar, né? Então, esse é o sentimento que brota, que é instintivo. Mas, à luz do espiritismo, nós sabemos que a morte não resolve nada. Mata o tio e ele vai continuar no além, talvez perturbando muito mais. Ele precisa, como todos nós, almas decadentes que somos, né, ou em franca ascensão, melhor dizendo, de reeducação. E nada melhor do que estar no corpo. Então, cerceado da sua liberdade, né, pagando de acordo com as leis dos homens, mas que a gente não tenha um olhar de ódio. É fácil, Nelson? Não, mas é um treino. O amor é treino, né? Ninguém abre o peito, fecha aquela, agora eu tô amando. Não, exercício. É o exercício do perdão, e quando a gente fala de perdão, a gente está falando de quê? Não é a caridade? Diz os espíritos, Allan Kardec, Jesus entendia a caridade como benevolência, indulgência e perdão. Se a gente não for benevolente, não for indulgente e não perdoar, não estaremos praticando a caridade. E aí, então, assim, aos amigos que estão nos acompanhando aqui, eu de coração, evitem fomentar esses pensamentos de ódio. Olha, nas redes sociais ninguém quer ser convencido. Não, na verdade, todos querem convencer alguém. É a minha percepção, tá? Quer dizer que também que estou com a razão. Mas eu não entro nessas questões. Agora, num grupo que está predisposto a estudar, refletir nas possibilidades, eu acho que vale a pena tocar no caso, pensar e saber que ainda nossa percepção não vai ser de totalidade, é parcial sobre os fatos. E se estamos falando... Fala, Nelson. Não, o que eu gostei que o Roberto colocou aqui, tomar cuidado para a gente não tornar os fariseus da atualidade. E é um fato, né? Porque quando Jesus falava dos sepulcros caiados, a ideia o que os fariseus representavam? Aqueles homens que seguiam a lei, aparentemente, mas por dentro a podridão era grande. Eu me lembro de alguns companheiros que, perto do Chico, às vezes, olha só, amigos próximos do Chico, debochavam das pessoas de outras religiões. E aí o Chico, às vezes, com tristeza, falava da condição dos espíritas no além. E aí, assim, isso serve para a nossa reflexão, que é o quanto que a gente está colocando em prática aquilo que a gente aprende. O Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, ele traz o livro lá, Tormentos da Obsessão, e ele fala que o Eurípides Bassanufo ergueu no mundo espiritual um hospital, né, um nosocômio, Boa Esperança, para receber os espíritas falidos. Nossa, a gente precisa de uma instituição do lado de lá para receber os espíritas que faliram. Quer dizer, com todo o manancial que a doutrina nos dá, então, assim, e a gente continua ainda perpetrando os mesmos erros do passado. Sei que é natural, mas se a gente está hoje com a doutrina à nossa disposição, é preciso assimilá-la para viver, né? São as fases, né? Primeiro a gente entra no espiritismo, depois o espiritismo entra na gente, e aí ele vai começar a sair. Sair pelo nosso exemplo, pela nossa fala. Eu usei, que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. As pessoas vão nos respeitar não por aquilo que a gente fala, mas pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente vivencia. Quando a gente cala diante da mentira, né, da fofoca, quando a gente sempre ressalta as coisas boas que devem ser ressaltadas, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente não julga, quando a gente não manifesta, né, a raiva, o ódio publicamente, disparando para todas as direções. Então, tem tantas formas de fazer o bem e é um exercício, minha percepção. Aqui tem mais uma questão, Nelson. O que você pode falar para nós sobre os condicionamentos, o que na maioria das vezes nos colocam em situações difíceis? Bom, olha só, eu vou evocar aqui a figura novamente de Sócrates, mas no além. O Humberto de Campos diz que participou de uma reunião com ele, era uma reunião de grandes entidades no além, e Sócrates foi palestrar.
E ele, como fã do Sócrates, foi interrogar. Eu também farei a mesma coisa. E ele, então, pede uma nova mensagem à Terra para Sócrates. E, para minha decepção, ao ler o texto, Sócrates falou que não tinha. Imagina, como é que ele não tem uma nova mensagem para a Terra? E ele diz o seguinte: enquanto o homem não conhecer a si mesmo, não há nada novo para falar. Então, quando a gente fala dos condicionamentos, né, a gente realmente mostra o quanto que a gente não se conhece. Né? A gente está condicionado e no condicionamento a gente age quase que automaticamente. As nossas respostas são autômatas. A gente reage, não age. E é importante, a partir do momento em que eu me conheço, eu começo a mapear quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e aí eu tenho chance de ter mais êxito. Essa a minha percepção. Então, é preciso fazer essa autoanálise. Por que eu senti isso? Por que fulano me causa esse tipo de sentimento? Por que eu gritei? Por que eu perdi a paciência? Por que eu sou assim? E quando você começa a fazer essa autoanálise, você pode fazer realmente uma mudança na sua vida. Mas a gente só muda aquilo que é consciente. Exemplo, talvez você conheça alguém que seja ciumento. Aí você fala para a pessoa, não, mas você é ciumento. Ela fala, não, é zelo, é amor. Se ela não se admite ciumenta, né? Como que ela vai mudar algo que ela não dá conta que ela é? Uma pessoa que é avarenta, mão de vaca, como a gente diz em Minas. Aí você fala, nossa, mas você é pão duro, né? Aí a pessoa fala, não, eu sou seguro. Ela vai usar eufemismo para justificar determinados comportamentos. Estou pegando aqui, né, lógico, que é aos extremos, mas só quando algo se torna consciente para a gente tem chance de trabalhar. Então, a proposta do canal Gnote Celta é isso. Embora a gente está engatinhando para poder acertar um público, a minha proposta é disponibilizar ferramentas que as pessoas façam essa autoindagação. As perguntas são muito mais importantes que a resposta. Isso foi usado por Sócrates, a maiêutica, né? É usado pelos psicanalistas, é usado em coach. Você faz a pergunta e permite que a pessoa, através da busca nela mesma, das respostas, chegue às suas conclusões. Então, é preciso aprender a fazer perguntas. Isso vai fazer com que a gente cresça. Ganhar conhecimento de si mesmo diminui automatismos. É isso. Maravilha, Nelson. Obrigada aí pelas suas colocações, pela sua participação. Com certeza vamos sair daqui pensando, refletindo. E vamos aí, pessoal, entrar em contato com esse canal, que está me parecendo bem provocativo. E é isso que a gente está precisando nesse momento. Vou passar para Carlinhos, que nós estamos agora caminhando para o nosso encerramento. Nós só temos a agradecer, né, a Nelson por esses conhecimentos, né, por ter compartilhado conosco tantos ensinamentos, tanta coisa eu aprendi aqui hoje. A gente sempre aprende, né? Sempre tem algo novo, sempre tem algo novo para somar aí ao pouco que a gente conhece. E o Nelson faz isso de uma maneira muito, muito didática, muito tranquila, muito leve. Né? A gente pode observar pelos comentários e às vezes não tem muitas perguntas, exatamente porque o professor foi bom, né? E eu acho que a gente vai sair daqui com certeza com muita coisa para refletir, né? Eu particularmente tenho muita coisa aqui na minha cabeça e tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós, mesmo para aqueles que estão quietinhos aí, que não perguntaram, mas com certeza estão aí, né, exercitando a mente através dessas reflexões. Então, Nelson, nós agradecemos a você. Eu sei que eu pude observar que você é muito ocupado, trabalha muito, mas mesmo assim se dispôs a estar aqui com a gente, dividindo esse tempinho. Então, a gente agradece muito. Leve lá para São Paulo, para Minas, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa admiração. Com certeza estaremos lá no seu canal, né, aprendendo mais um pouquinho com todo esse trabalho que você faz aí, que eu particularmente já vi alguns vídeos e gostei muito.
e convido a todos para curtir, né, o canal aí do nosso amigo Nelson, que com certeza nós vamos aproveitar muito. Tá? Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos pela acolhida, né, pelo comparecimento, pela interação. E é isso, Adaísa. Divulga a próxima roda, Carlinhos. Ah, tá. Na quinta-feira nós já temos agendada a nossa próxima roda com a nossa companheira Carla D'Angelo. Ela vai falar para nós sobre saúde e doença. A Carla, ela é fisioterapeuta e é coaching. Faz um trabalho muito interessante, né, nessa área e vai aqui estar dividindo com a gente também, compartilhando toda a sua experiência. Então, nós aguardamos todos na quinta-feira, às 19h30. O canal do Nelson, ele já colocou aí, ó. Ele já colocou o link, mas eu vou colocar lá no grupo também. Eu já coloquei um vídeo muito interessante, um vídeo que eu acho muito interessante. Né? Tá lá no grupo nosso, na caveirinha, né, Nelson? Se eu puder, posso fazer algum comentário? Pode, claro, fica à vontade. Porque eu acho que algumas pessoas entraram depois. Eu tenho o canal, que é Nelson Xavier Educador, que eu estou colocando mais um material espírita. E esse canal Gnoticeu, como eu disse, eu não sou filósofo, e já explico isso, né? Filósofo acadêmico formado. Eu sou filósofo por etimologia, que eu amo saber. Então, eu tenho tentado usar todas as ferramentas disponíveis até para provocar, são pequenas provocações que nos ajudem a pensar. Então, o vídeo está fazendo, estou montando uma sequência de ideias para poder trabalhar o autoconhecimento, tanto é que o próximo vídeo é Quem é Você?, para abrir espaço para trabalhar a biografia que eu peguei, que eu comprei agora, do Benjamin Franklin. E ele desenvolveu os 13 princípios para fazer mudanças. Qual é a minha ideia? Utilizar o mecanismo dele de mudança de comportamento, atacando áreas específicas, ele faz um mapeamento. É fantástico. E apresentar isso como uma ferramenta para as pessoas que querem mudar. Então, assim, a minha ideia é criar e disponibilizar ferramentas e tal. Aí a pessoa vai entrar, tem uma caveirinha, estão falando da caveirinha, é o Alexandre. Alexandre é uma animação que nós fizemos, a gente coloca uns amigos fazendo as vozes dos filósofos e tal, põe escrito, para que a ideia fique gravada, a ideia principal e tal. Nós falamos os últimos sobre a questão de, lembra-te, tu irás morrer, que é o Memento Mori. Fizemos 2 vídeos. A gente aborda a morte de forma filosófica. Vocês vão ver que tem muito do que prega a doutrina espírita. Porque, como a gente diz, a verdade está em todos os lugares, né? Então, se vocês se interessarem, nós estamos fazendo live todos os sábados. Estamos transmitindo no YouTube, no canal Nelson Xavier Educador, eu e o Gustavo Ramalho. E pelo Instagram, @xnelson10. Se alguém tiver interesse, tempo, todo sábado, 16 horas, é uma prosa bem mineira sobre a luz do espiritismo. Tá bom? Eu agradeço, deixa eu fazer meu agradecimento. Foi a primeira vez assim, talvez a próxima vez a gente crie um modelo diferente, em que a gente faça por interação. Eu não sei se atinge isso, como eu disse, né? Essa questão da exposição, ela deixa um pouco distante, mas espero de alguma forma ter trazido alguma frase, alguma coisa que sirva para a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção e peço desculpa pelas falhas, que se houve é culpa minha, não da doutrina. Tá bom? Paz e luz a todos, meus irmãos. Obrigado mesmo. Muito bom. Nelson, adoramos, com certeza não houve falha, só coisa boa, só aproveitamento. E nós gostaríamos de abusar mais um pouquinho de você e pedir que você faça a nossa prece final, pode ser? Poxa, é um presente, né? Muito obrigado. Então, meus irmãos, nada mais justo que nesse momento nós possamos aqui nesse grupo de pessoas intencionadas no bem, buscando o crescimento interior, evocar a figura daquele que a tudo fez, o Pai excelso de amor e bondade, o Deus das nossas vidas, que nos conduz para o seu reino de perfeição, justiça e glória.
Pai louvado, nós o bendizemos e o adoramos. Agradecemos pela oportunidade da existência e, acima de tudo, pela oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos, que tanto nos acalenta a alma, que nos indica um roteiro seguro, perene, de muita luz, que acalma a nossa alma e que nos conduz às ações nobres e dignas dos espíritos do bem. Oramos por nós, nossos familiares, mas também oramos por essa humanidade tão carente de luz. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor permita que os bons espíritos visitem a todos os lares, principalmente aqueles que se encontram em guerra. Também, Senhor, pedimos pelos nossos governantes, pelos países atingidos pelo Covid-19, por todas as pessoas que de alguma forma foram afetadas, seja materialmente ou fisicamente. Dai-nos a sabedoria para aprender com a lição dada, a fim de que possamos nos desapegar do sofrimento e entender que em tudo há luz, amor e sabedoria. Que Jesus, o nosso Mestre, envolva cada um de nós, fortalecendo as nossas almas, nos inspirando a falar e a agir. E que dessa forma possamos nos preparar para a noite e ao adentrarmos o mundo real, o mundo dos espíritos, possamos nos desdobrar em trabalho e estudos que nos ajude a crescer, a evoluir. Sê conosco, Pai amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Uma boa noite para Obrigado a todos. todos. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão.